Boa noite. Dando continuidade ao ciclo de entrevistas promovido no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro, recebemos hoje mais um candidato à liderança da Câmara Municipal de Alcobaça. Este espaço pretende dar voz aos diferentes projetos, ideias e prioridades de cada candidatura que cada candidatura propõe para o futuro do concelho, promovendo o esclarecimento dos eleitores e também o debate democrático. Hoje recebemos em estúdio Diogo Ramalho, o candidato do Partido Socialista à Câmara de Alcobaça. Diogo Ramalho tem 24 anos de idade, é natural da Maiorga, é licenciado em Economia, sendo economista de profissão. Muito boa noite, Diogo. Obrigada, antes de mais, por aceitar o nosso convite. Boa noite, Sandra. Agradeço o convite que a Benedita FM fez à nossa candidatura. Estamos aqui com muito gosto. O que é que o motivou a candidatar-se a este órgão autárquico? É o estado atual do concelho, quer dizer, eu acho que depois de 30 anos de governação do PSD, importa imprimir uma mudança. Aquilo que o PSD é capaz de fazer já demonstrou. Acumulam-se os problemas estruturais. Penso que houve uma grande concentração na resolução de problemas que o PSD acrescentou ao território, que fez com que a política não fosse dirigida para a resolução dos problemas estruturais do concelho, a habitação, as infraestruturas, a saúde, e é para mudar isso que me candidato. Nas últimas eleições legislativas, o PS passou a ser o terceiro maior partido político. Considera que estes resultados podem, de algum modo, influenciar as eleições autárquicas, ou acredita que nas autárquicas os candidatos, ou neste caso as pessoas, prevalecem aos partidos? Bem, os estudos eleitorais na área do marketing político dizem que nas eleições autárquicas, de facto, a figura e as equipas são muito mais relevantes do que a ideologia. Contudo, seria utópico também dizer que não há um efeito de fidelização que determinadas forças políticas, umas perderam e outras ganharam. E, portanto, o resultado será um misto destas duas condições. Por um lado, da qualidade das equipas que apresentamos aos diferentes órgãos autárquicos, se as pessoas se reconhecem ou não nelas, e depois, por outro lado, também uma mudança estrutural que está a acontecer no nosso sistema político. Passámos de um sistema bipartidário para um sistema tripartidário e que também se refletirá nas eleições autárquicas de 2025. Tenho essa convicção. Passamos agora ao diagnóstico do concelho. Quais considera serem os principais problemas estruturais que afetam atualmente o concelho? Por um lado, a questão da habitação, os preços de mercado, quer para compra, quer para arrendamento, estão elevadíssimos. Há poucos imóveis disponíveis no mercado e isso condiciona muito a capacidade de atração e de fixação de população. Depois, a questão do acesso aos cuidados de saúde, quer em cuidados de saúde primários, com instalações de centros de saúde que ainda não são dignas em muitos sítios, nem com profissionais com o número de horas adequadas ao seu funcionamento. E depois também uma questão de mobilidade. Quer dizer, as pessoas, tirando o automóvel, não se conseguem deslocar dentro do concelho de Alcobaça, não têm um serviço de transportes públicos que sirva às suas necessidades. E, portanto, estes são, na minha perspectiva, os três grandes problemas do concelho de Alcobaça. E, pelo contrário, onde é que vê os maiores potenciais de desenvolvimento de Alcobaça? Bem, eu acho que, naturalmente, vamos ao nosso potencial empreendedor, à nossa natureza empreendedora do norte ao sul do concelho. Temos alguma capacidade que já demonstramos de fixação de empresas, temos de explorar, temos de conseguir criar e temos potencialidade para isso, para criar emprego, diverso tipo de emprego, mais qualificado, menos qualificado, e depois temos um património natural e histórico que temos de saber preservar e saber cativar pessoas e visitantes para o nosso território. Essas são as nossas mais-valias, de certa maneira, sermos um museu ao ar livre, que é isso que eu considero Alcobaça, com muitas das maravilhas naturais e históricas que tem. Como é que avalia o trabalho do Executivo atual, PSD? Os últimos 4 anos de mandato foram anos de mais do mesmo. Portanto, houve uma grande concentração na resolução de problemas que o PSD acrescentou ao concelho. Estamos a falar na questão do imbróglio dos centros escolares, estamos a falar da questão da rua Dom Pedro V em Alcobaça, dos conhecidos armazéns do Maia que foram vendidos, estamos a falar da promessa de 1997 que só agora foi concretizada, da revisão do PDM, e portanto, para se concentrarem na resolução desses problemas, não se conseguiu atacar os problemas estruturais no concelho, e os resultados estão à vista. Não temos casas, não temos hospitais nem centros de saúde condignos e não temos as estradas
estradas nem o serviço de mobilidade e transportes que necessitamos. Passamos agora para as propostas concretas do Partido Socialista. Começamos pelas infraestruturas, mobilidade e cidadania. Neste âmbito, quais é que são aquelas obras que considera prioritárias para defender nos próximos 4 anos? Ou melhor, que investimentos em termos de obras considera dar mais primazia? Em primeiro lugar, acho que parte do orçamento municipal, estamos a falar de um esforço quantificado de 6% ao ano do orçamento municipal, deve ser na criação de habitação pública. Portanto, uma infraestrutura que é produzida pela Câmara através de um contrato de empreitada, que depois de construída pode ser vendida ou arrendada a custos controlados. Portanto, são infraestruturas que fazem falta. Depois, ao nível da infraestrutura rodoviária, penso que o investimento da Estrada Nacional 86, nomeadamente aqui na ligação entre Alcobaça e Benedita, embora não seja de responsabilidade direta do município, deve haver um protocolo com Infraestruturas de Portugal no sentido de melhorar a sua segurança e de construir bolsas de ultrapassagem que permitam encurtar o tempo de distância. Depois, no património histórico, penso que o investimento no Mosteiro de Cós é essencial. É uma infraestrutura também cultural que está por explorar e cujo investimento, sobretudo na sua envolvente, é nulo e, no fundo, nós temos ruínas para oferecer aos nossos visitantes e, portanto, também penso que isso seria importante. Um quarto domínio é o investimento na rede de saneamento, quer dizer, o saneamento está parado, a justificação é sempre a mesma, é que o Concelho é muito disperso e, portanto, só porque o Concelho é disperso não se investe no aumento da capacidade de saneamento. Isso tem de determinar a gestão do SEMAS, tem que ser uma gestão de maior qualidade e não é fazer 2 empresas como acontece neste momento. Parece que há uma empresa para a água e uma empresa para o saneamento e que as contas não se podem misturar. Não, tem que haver financiamento para o saneamento e, em parte, vai ter que ser o negócio da água a pagar a expansão da rede de saneamento, que é uma coisa que não existe, com muito prejuízo para todos os clientes do SEMAS. Ao nível das freguesias, como é que pretende lidar com as freguesias do concelho? Admite dar-lhes mais autonomia? Os contratos interadministrativos são instrumentos fundamentais. É fundamental transferir para as juntas aquilo que elas sabem fazer melhor, acompanhado do justo envelope financeiro. O envelope financeiro não pode ser um envelope só em função da dimensão da freguesia. Também temos de analisar as infraestruturas municipais que passam para essa freguesia, perceber quais são os custos de funcionamento e se fazem ou não sentido. Portanto, na minha perspectiva, deveria ser revisto os contratos interadministrativos do município para as juntas de freguesia, reavaliando o que é justo, o que é que funciona melhor na Câmara e o que é que funciona melhor nas juntas. Portanto, os presidentes de junta e as equipas das juntas de freguesia serão sempre essenciais na concretização da estratégia para o município. Portanto, sim, admito dar-lhes mais autonomia. Vamos agora aqui abordar um tema que já falou lá atrás. De que modo é que pretende melhorar a ligação entre as freguesias e a sede do concelho? Já percebemos que é algo que o preocupa. Vamos concretizar. Bem, é a questão da mobilidade. Nós, neste momento, temos uma prestação de serviços através da rodoviária do Oeste, para o qual a Câmara paga um valor muito assinalável, mas que tem autocarros e linhas que não estão adequadas àquelas que são as necessidades da população. Temos autocarros muito grandes que fazem circuitos do centro para a periferia, do centro da cidade de Alcobaça para todas as freguesias, e não é esse o modelo que é hoje necessário. É preciso ter autocarros mais pequenos, consigam ir mais dentro das aldeias e das vilas e que consigam ter circuitos na zona norte, um para Pataias, outro para Alcobaça, o centro do concelho, outro aqui para a Benedita e outro para São Martinho do Porto, de forma que as populações que vivem mais longe, mais afastadas do centro, dos centros urbanos, dos 4 centros urbanos do concelho, possam convergir para esses centros, possam ir ao centro de saúde, possam ir à farmácia, possam ir ao comércio, e não é isso que acontece. Portanto, a minha proposta é abdicar desses circuitos da cidade para todas as vilas e trocá-los por circuitos dentro da zona norte, da zona centro, da zona sul e da zona oeste, que permitem que as pessoas das localidades à volta possam convergir para o centro, e não é isso que acontece hoje. Portanto, uma rede, estender a nossa rede de Chita com 4 linhas, é esse projeto que nós preconizamos, se formos poder. Então é aproveitar o Chita nesse sentido. Exatamente, portanto, expandir o que existe em termos de marketing. É excelente a ideia, o nome,
estamos completamente de acordo. Não estamos completamente de acordo em haver aqui um duplo financiamento, quer dizer, continuar a financiar a rodoviária nesse regime de autocarros de 50 lugares e depois não haver dinheiro para estes circuitos mais pequenos, mais próximos das necessidades da população. A população que reclama muito estradas e acessibilidades são constantes as queixas dos municípios. O que é que pretende fazer concretamente para melhorar a rede viária e garantir melhores condições de circulação por todo o concelho? Deu aí o exemplo da 86, que embora não seja uma competência direta da Câmara Municipal, sim da Infraestruturas de Portugal, poderia haver esse tal acordo. Ainda assim, nas restantes vias, o que é que defende? Sem dúvida que isso é essencial, até por uma questão não só de acessibilidade, mas também de segurança rodoviária. Nós temos um programa no programa eleitoral que são as passadeiras seguras, justamente para tentar sinalizar essas zonas e tentar proteger as pessoas. Eu tenho viajado muito pelo concelho. Denoto da avaliação que faço dos muitos sítios que tenho visitado nos últimos meses, que há uma grande disparidade. Tanto as freguesias mais rurais têm uma rede viária, sobretudo nos lugares, que é muito esquecida. E é essa rede viária onde muitas vezes acontecem os pequenos acidentes, onde as pessoas colocam a sua vida em risco e, portanto, tem que se fazer uma avaliação com os presidentes de junta, perceber o que é prioritário a alcatroar, e essa é uma das competências que se poderia passar para os presidentes de junta, porque o presidente de junta consegue avaliar com melhor determinação quais são as localidades, quais são os troços onde é prioritária a melhoria da rede viária do concelho. E, portanto, essa seria a minha prioridade, uma colaboração com os presidentes de junta para identificar a situação onde a rede viária é mais deficitária. As grandes estradas terá de sempre passar por protocolo entre a Infraestruturas de Portugal, que é a dona da infraestrutura, e o protocolo centra-se em nós fazermos as obras mais rápido, porque conhecemos melhor o território, e depois a Infraestrutura de Portugal restituir o valor ao município dessa obra. Passamos agora para outros temas: habitação, economia e emprego. A habitação, que é de resto uma das bandeiras eleitorais da sua candidatura. Quais é que são as principais medidas que apresenta para responder à crescente dificuldade do acesso à habitação, especialmente no caso dos jovens e também das famílias de mais baixos rendimentos? Já deu aí alguns exemplos, mas quer partilhar outras medidas? Claro, relativamente à habitação, temos de perceber que a Câmara Municipal não está, neste momento o orçamento da Câmara não está preparado para financiar a habitação que o concelho precisa. Neste momento o mercado não dá resposta e, portanto, nós vamos ter que usar recursos públicos para resolver o problema das pessoas, porque sem fixação das pessoas, sem construção, sem disponibilização dessas casas, não vamos poder construir nem o sistema de mobilidade, nem o sistema de emprego, nem o sistema de saúde. Portanto, a nossa prioridade é, dados os preços que são praticados neste momento, temos mesmo de avançar para a construção de casas a custos controlados. Como é que isso se faz? Faz-se com terrenos da Câmara, porque muito da inflação do preço das casas tem a ver com a pouca disponibilidade de terrenos onde se possa construir, portanto, terrenos urbanos, e o município tem alguns, e, portanto, ao nós oferecermos o terreno, já estamos a diminuir muito daquele que é o preço por metro quadrado. E o nosso plano é construir, portanto, a Câmara lançar uma empreitada de obras públicas para a construção de 100 fogos, tipologia T1, T2, cujo custo médio de disponibilização à Câmara ficará nos 150 mil euros por habitação. Essas habitações, uma parte podem ser para arrendamento, onde a Câmara calculará o valor justo a pagar por esse arrendamento, e outra pode ser para venda, para quem decidir comprar e tiver esse projeto. Contudo, esses contratos têm que ter uma cláusula que impeça a transação desse imóvel que foi construído a custos controlados por determinados anos, porque então fazemos que essa casa 2 ou 3 dias depois estará no mercado a um preço muito superior àquela pela qual a Câmara vendeu a esse privado, e, portanto, isso é um grande projeto. Depois, o segundo projeto tem a ver com o aumento da verba para arrendamento, portanto,
que é, na minha perspectiva, a melhor maneira de nós estimularmos o mercado privado. Nós sabemos que existem muitas casas, os censos dizem-nos isto, as estatísticas dizem-nos isto, que estão desocupadas. E, portanto, a melhor forma de nós incentivarmos os privados a disponibilizarem, a remodelarem e a colocarem essas casas do mercado é saberem que o município está disponível para financiar a renda que as pessoas que vão alugar essa casa vão pagar. Esse é o maior incentivo na minha perspectiva. Há outras ideias, aumentar os IMIs para os fogos de veludos, só que administrativamente isso é muito difícil de fazer e, portanto, para estimular o mercado privado passaria por aí. Depois há um terceiro pilar que tem a ver com as cooperativas de habitação, que são uma solução interessante, que é apoiada pelo Instituto Nacional de Habitação e Reabilitação Urbana, que apoia juridicamente estas cooperativas. No fundo, as pessoas juntam-se, as casas são da cooperativa, constroem a cooperativa, têm isenção de taxas e emolumentos na Câmara e de impostos municipais durante 5 anos, e podem, enfim, proceder à construção a custos mais controlados do que aquele que seria a disponibilização ou a construção de fogos por parte de empreiteiros tradicionais. Portanto, são estas 3 medidas que preconizamos para a área da habitação. Falamos agora de empresas, investimento. Que medidas concretas é que propõe para atrair empresas e investimento para o Conselho de Alcobaça Estelar dentro das competências da Câmara Municipal? A Câmara aí é essencial e nós sabemos que temos aqui 2 grandes áreas empresariais, empresariais, peço desculpa, o Casal da Areia, aqui a Benedita, também temos em Pataias a zona dos Calços. Na minha perspectiva, a ALEB é de facto uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. A ALEB, na minha perspectiva, não deve ser só um conjunto de empresas, tem de haver algo que as una. Acho que há a necessidade de construir ali um centro de serviços partilhados, num edifício, num lote cuja construção fosse financiada pela Câmara, ou então que até os privados até se pudessem juntar para construir esse edifício, onde funcionasse um centro de serviços partilhados que apoiasse as empresas ali à volta que se decidissem instalar na área da contabilidade, dos serviços jurídicos, da tradução, do marketing, das engenharias de pequenas obras. E, portanto, acho que o conceito tinha muito a ganhar por aí. Depois começa a haver, na minha perspectiva, e sinto isso como jovem, um grande fosso entre aquelas que são as qualificações das pessoas que, com a minha idade, saem da faculdade e a tipologia de empregos que existe no Concelho de Alcobaça. E, portanto, acho que um centro virado mais para as questões digitais, para as questões de inteligência artificial e determinados tipos de engenharia, era essencial construir aí em Alcobaça uma incubadora de empresas com alta vocação tecnológica, que tivesse um gestor ou uma equipa de gestão qualificada, bem paga, que conseguisse dinamizar negócios de alto valor acrescentado, startups que estão a começar, à semelhança do que faz o município de Óbidos ou faz o município de Leiria. Nós estamos aqui ao meio e, portanto, não somos diferentes. Se eles conseguiram atrair esse tipo de investimento, nós também vamos conseguir atrair para o nosso território. A ALEB que recentemente viu quase todos os lotes vendidos. Há a intenção de avançar com a segunda fase brevemente, mas tem a parte boa, mas depois também traz aqui algumas outras responsabilidades, por exemplo, algumas que já referiu, a falta de habitação. Exatamente. A falta de pessoas qualificadas para determinados empregos. Como é que se gera isto tudo com estas estruturas que referiu? Pensa ser suficiente? Claro que sim, ou seja, o erro da ALEB, que não é erro nenhum, naturalmente toda a gente quer empresas no Concelho de Alcobaça, é não se ter percebido que para construirmos uma ALEB nós depois temos que ter um conjunto de infraestruturas sociais que vão apoiar essa infraestrutura económica que é a ALEB, e essa parte foi negligenciada e é uma das críticas que fazemos ao Executivo do PSD. Construiu-se muito bem a ALEB, venda-se os lotes, faça-se o regulamento, uma gestão participada com o apoio da Junta de Freguesia da Benedita, muito bem, mas depois não se pensou onde é que as pessoas vão ter que viver, quais são os serviços de educação de creche que vão necessitar, quais são os cuidados de saúde que vão necessitar. E, portanto, essa parte da infraestrutura social que é essencial ao desenvolvimento económico não foi pensado.
E, portanto, as nossas propostas vão no sentido de construir essas infraestruturas sociais que estão, na minha perspectiva, muito à mercê daquilo que o Concelho necessita neste momento. E falamos também do comércio local e os pequenos negócios. Tem algo pensado? Sim, eu penso que há um projeto interessante experimentado em vários bairros do país, que são os bairros digitais. Eu penso que o município tem uma candidatura nesse sentido. Acho que falta muita digitalização dos negócios, portanto, poderem ter sites. Nós podemos, o município, oferecer, por exemplo, o alojamento desses sites, oferecer o domínio na internet desses sites. Portanto, acho que isso é um esforço que o comércio local, que a Câmara, é uma forma da Câmara apoiar o comércio local, através, por exemplo, da digitalização, portanto, todos os produtos serem fotografados, serem colocados numa loja online e que seja fácil para as pessoas poderem também transacionar, terem canais de pagamento automático com MBWays associados. Portanto, eu acho que há essas competências digitais que é preciso apoiar os comerciantes, sobretudo os comerciantes que têm uma idade mais avançada ou que têm mais dificuldades em aceder aos meios digitais, e acho que é esse trabalho que a Câmara pode fazer, portanto, sobretudo ajudar na digitalização do nosso comércio local. Que medidas é que propõem para fixar os jovens no Concelho, quer ao nível do emprego, mas também ao nível da educação? Bem, a fixação dos jovens... Há o velho sonho do ensino superior em Alcobaça, que nós já percebemos que não vai ser possível de concretizar, ou pelo menos nos termos em que seria ideal. É uma oportunidade perdida, que o Concelho perdeu, e temos que ter consciência que a perdemos. Nós poderíamos ter aqui uma escola de algum instituto politécnico e não temos, também não é agora que vamos ter. Agora, acho que existe um know-how na área hortofrutícola que não podemos desperdiçar. Acho que a EPADREC tem excelentes condições para expandir as suas infraestruturas e poder, com o apoio dos institutos politécnicos, acolher cursos superiores profissionais. Portanto, são cursos entre o ensino secundário e a licenciatura, que devem ser ministrados em Alcobaça. Temos o apoio de um laboratório que é do INIAV, que é um instituto do Ministério da Agricultura, que tem um laboratório em Alcobaça, e portanto essa ligação à investigação para a credibilidade de qualquer instituição de ensino superior é essencial. E portanto a minha proposta passaria, no caso do ensino superior, por dar condições à EPADREC para expandir as suas atividades letivas para o ensino superior, e também construir ali uma residência estudantil, porque temos de nos lembrar, se queremos alunos e fixar jovens talentos, também temos que lhe dar casa, não é só a sala de aula. A cama também é muito importante. Depois, há uma questão da requalificação do parque das escolas que não está concluída. Portanto, aqui a Frei António Brandão na Benedita e a Escola Dom Pedro I, mais tarde ou mais cedo, tem de ser uma prioridade de investimento. Elas passaram para o domínio do município agora com a transferência de competências, e concluídas as obras na Frei Estevão Martins e no Centro Escolar de Pataias, tem de ser uma prioridade. Portanto, uma avaliação do estado destas escolas. São escolas dos anos 80 que nunca tiveram uma remodelação de fundo e já necessitam naturalmente. Diogo, vamos fazer só uma pequena pausa para os compromissos comerciais. Já voltamos à conversa. Até já. A sua música. Benedita FM 88.1. 22h34. Voltamos à conversa com Diogo Ramalho, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Alcobaça. Vamos agora abordar uma outra temática. Passamos ao ambiente. Que compromissos é que assume em relação a esta matéria? Que medidas é que apresenta? Bem, penso que no domínio do ambiente temos que olhar para as praias do Concelho. Tenho o objetivo de que todas as praias do Concelho tenham bandeira azul, e portanto há um trabalho que se tem que fazer, quer ao nível da água, quer ao nível das infraestruturas também de apoio às praias, de limpeza das praias, de acesso às praias, que tem de ser trabalhado. Nós temos praias de muito difícil acesso, cujo o acesso se tem degradado nos últimos anos. Estou a falar, por exemplo, da Pedra do Ouro, onde é muito difícil e perigoso, se lá há pouco tempo, já aceder à praia, e portanto é esse um objetivo que tenho para a área do ambiente. E depois, naturalmente, nós sabemos que existem crimes ambientais que continuam a ser cometidos no nosso Concelho. Tem que haver uma atuação dos serviços municipais em coordenação com os serviços da GNR, da Proteção Civil, que
acautelem essas situações. E depois acho que há toda uma transição energética e climática que tem que ser feita através da renovação da frota do município para viaturas mais ecológicas, através da substituição da infraestrutura, por exemplo, informática do município para componentes mais ecológicos, a substituição da iluminação pública por lâmpadas LED. Portanto, há aqui um conjunto de soluções que nós podemos implementar para termos um ambiente de qualidade, não é só um melhor ambiente, mas um ambiente de qualidade. E ao nível da mobilidade suave, tem alguma coisa pensada? Bem, existe, como nós sabemos, que não foi possível candidatar ao último quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020, a pedonalização do rio Alcoa, desde a sua nascente, em Chiqueda, até à sua foz na Nazaré, um projeto conjunto entre Alcobaça e Nazaré. Acho que é um projeto muitíssimo válido. De facto, a valorização das frentes ribeirinhas tem de ser uma prioridade, e, portanto, esse projeto, para mim, é para candidatar ao Portugal 2030, ele está feito, não se deve parar, deve-se investir nele, porque é algo que é essencial. Depois, há a questão também das ciclovias, que é muito importante. Também ter vias dedicadas. Nós hoje em dia sabemos que há muitas pessoas depois da pandemia, inclusive eu, que começaram a correr e de facto o conselho não é em calçada que nós vamos correr. Sabemos que quem pratica sabe que a médio e a longo prazo correr em calçada dá mau resultado, e portanto há um conjunto de infraestruturas também desportivas, porque hoje as pessoas movem-se, vão mais a pé, correm mais, e o conselho em muitos locais, mesmo na cidade ou nos 4 centros urbanos, não está preparado para que a pessoa se possa deslocar sem ser por automóvel, e portanto estes investimentos seriam essenciais para concretizar esses objetivos. Passamos agora à saúde e à ação social. A saúde, que é outra das prioridades da sua candidatura, que medidas concretas é que irá defender para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde no concelho de Alcobaça? Há uma questão para nós essencial, que é a má gestão do serviço de urgência do Hospital de Alcobaça. Nós pensamos que isso se deve ao facto de não existir um laboratório próprio. Portanto, nós estamos dependentes de um prestador de serviços privados que funciona no horário de expediente, não funciona à noite e não funciona aos fins de semana. E isso limita a capacidade dos médicos, que são pagos pelo Serviço Nacional de Saúde, de conseguirem obter um diagnóstico e de conseguirem resolver a situação de Alcobaça, e têm de encaminhar o utente para outro hospital. E, portanto, muita da má gestão do Serviço Nacional de Saúde começa nestes casos, onde nós pagamos, sobretudo aos fins de semana e a dias feriados, um valor hora para lá daquilo que é o razoável a um médico, para depois nem sequer conseguimos dar um serviço de análises clínicas, depois já não sobra dinheiro para isso, para que possamos tratar as pessoas que podem ser tratadas no Hospital de Alcobaça. O Hospital de Alcobaça deve ser isso mesmo, um serviço de urgência básico, e não aos fins de semana e aos feriados estar abaixo disso, estar abaixo do que é básico. Portanto, isso é uma questão que para nós é fundamental, e é necessário construir na zona do hospital, se não for no edifício no hospital, naquela zona que é dedicada à saúde, um laboratório, e fazer um protocolo também com o LS, no sentido de o LS assegurar técnicos de analistas que possam trabalhar nessa unidade e assumir o município os custos com a construção e o equipamento desse laboratório. Depois, pensado aqui para uma população com múltiplos problemas, com problemas crónicos, que muitas vezes tem que se deslocar ao hospital, e que isso, sobretudo em fases mais avançadas da vida, onde as pessoas já estão muito doentes, há sucessivas deslocações ao hospital, e essas deslocações muitas vezes, também dizem-nos as estatísticas, podem ser evitadas, como tendo um serviço que teria de ser sempre em parceria, para ser 24 horas por dia, com uma IPSS ou com um prestador de serviços privados, que oferecesse uma bolsa de horas, um conjunto de médicos de serviço que se pudesse deslocar à casa dessas pessoas que estão referenciadas já previamente como pessoas com doenças crónicas que precisam de um apoio, e o médico fazer essa avaliação e, se justificar, sim, encaminhar a deslocação ao hospital, sendo que esse serviço seria sempre gratuito. É a forma de nós, na minha perspectiva, gerirmos melhor o Serviço Nacional de Saúde, e penso que isso deve ser uma preocupação de todos, sobretudo depois da pandemia, quer da autarquia, quer do Governo Nacional, e já percebemos que o Governo, sem a ajuda das autarquias, não vai conseguir resolver o problema da saúde que neste momento todos enfrentamos e que todos os dias é capa dos jornais.
Já referiu que irá defender então a questão do Hospital de Alcobaça. Ainda nesta dossiê da saúde, o novo Hospital do Oeste, a localização está apontada para o Bom Barral. No entanto, há aí várias vozes de autarcas de concelhos vizinhos a defenderem o Hospital em Caldas da Rainha. Qual é a sua posição sobre a escolha e também as medidas que pretende tomar por forma a garantir que os interesses dos munícipes do concelho de Alcobaça e muito em particular aqui do sul do concelho são devidamente considerados? Bem, nós sabemos que o sul do concelho portanto, está a referenciar para o atual centro hospitalar do Oeste, que tem uma unidade de urgência nas Caldas da Rainha e outra em Torres Vedras. E a proposta do governo, ou era a proposta do último governo do Partido Socialista, era construir um novo hospital de raiz, porque não é possível manter duas urgências e tem que se construir um hospital novo para todo o Oeste. A minha perspectiva é, seja lá onde for, tem que se construir o hospital. O que nós não podemos continuar a suportar é uma permanente indecisão. O ministro Manuel Pizarro deixou o projeto pronto e nós há 1 ano e meio que não ouvimos a ministra Ana Paula Martins a decidir. Quanto mais tempo se andarmos aqui nesta guerra, nós nunca mais vamos ter a qualidade dos cuidados de saúde hospitalares que o sul do concelho merece. É óbvio que para nós, quanto mais perto fosse do território do sul do concelho, melhor para nós. Mas nós temos que perceber que também estamos integrados numa CIM e aquilo que faz sentido é de ser algo a meio caminho destas regiões. E, portanto, a localização que faz sentido, na minha perspectiva, tem que ser uma localização junto a um nó de saída da A8 para permitir um acesso rápido, facilitado, e a localização entre as Caldas da Rainha e o Bom Barral para conseguir servir todo o Oeste. E não nos podemos esquecer que o Oeste começa no norte do concelho de Mafra e vai até ao sul do concelho de Alcobaça. Seria a localização mais justa para todos. Somos todos portugueses e uns não devem ter mais direito de acesso à saúde do que outros. E, portanto, temos que arranjar aqui, temos que nos encontrar a meio caminho. E eu acho que é essa solução justa que defendo para o novo Hospital do Oeste, que tem que ser construído, e não se justifica que há 1 ano e meio a ministra Ana Paula Martins não abra a boca sobre esse dossiê. Passamos agora para outra área. Qual será o papel da Câmara no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade? Que medidas é que pretende implementar? Eu penso que os serviços de ação social da Câmara devem ser reforçados ao nível dos técnicos na área do serviço social. Acho que ainda há muita pobreza escondida e, portanto, ainda não há muita capacidade de identificar essas situações. Penso que se deram passos certeiros no apoio às famílias e neste momento já existe um conjunto de apoios. Eu acho que esses apoios não são sucessivamente divulgados. Porquê? Porque muitas das famílias em maior situação de vulnerabilidade têm outras vulnerabilidades ao nível da escolaridade, da maneira como conseguem ler, e isso torna muito difícil acederem a apoios que existem, que estão consagrados no município. Portanto, acho que deve haver uma estratégia de divulgação e os presidentes de junta são essenciais em divulgar todos os apoios que a Câmara disponibiliza em matéria de ação social. Portanto, acho que aí falta esse aspecto. Depois, acho que para a questão da solidão, para a questão dos mais velhos, poderiam existir equipas de saúde comunitária, um caminhão que circulasse pelo concelho, que estivesse cada dia numa localidade, que levasse alguém das equipas de saúde comunitária, que levasse alguém das forças de segurança, de forma a que as pessoas se pudessem concentrar nesse dia, essa hora, pudessem falar, sentirem-se mais seguras do ponto de vista da segurança pública, mas também da sua segurança ao nível da saúde. E, portanto, acho que esse meio, nesse caso, esse caminhão de afetos, digamos assim, que poderia circular pelo concelho, é uma medida que no âmbito da ação social faz falta, que outras câmaras já implementaram e que nós também temos condições para disponibilizar esse serviço aos nossos municípios.
Agora passamos à educação, a pasta da educação dentro daquilo que são, obviamente, as competências do município de Alcobaça. Já deu aqui a sua opinião de que duas escolas do concelho, nomeadamente a Frei António Brandão aqui na Benedita e a Dom Pedro I em Alcobaça, necessitam brevemente de obras de requalificação das suas infraestruturas, melhoramentos. Que outras medidas é que aponta para o concelho? O que é que está mal? O que é que deve melhorar? O que é que há a fazer? Há aqui um outro aspecto que é uma luta minha de há alguns anos, tem a ver com a qualidade das refeições escolares. Portanto, neste momento o que nós temos são, em grande parte das escolas, são refeições que são produzidas por empresas externas, e o preço que efetivamente pagamos pela refeição não é o preço, eu não vou dizer que não é justo, mas com o preço que pagamos nunca vamos ter um serviço de qualidade. E portanto eu tenho uma velha ideia que já partilhei enquanto deputado da Assembleia Municipal, que é no fundo transferir as pessoas das empresas privadas para o quadro de pessoal da Câmara. Seria a Câmara que faria a compra dos alimentos e seriam funcionários do município que os iriam confeccionar. Isso faria com que o município tivesse maior controle sobre a qualidade das refeições. Porquê? Porque as refeições acabam por ser tão fraca qualidade, portanto aposta em muitos hidratos de carbono, muita massa, muito arroz e poucos verdes e pouca proteína, que faz com que os alunos fujam da escola para sítios que são mais apelativos, sobretudo naquela idade, na juventude. São os hambúrgueres, são uma comida mais de plástico, que depois, anos mais tarde, nós sabemos está relacionada com muitas doenças, e portanto acho que a Câmara aí poderia fazer a diferença ao tornar a administração dos refeitórios escolares uma administração própria. Depois, na parte mais pedagógica, a transferência de competências que houve na área da educação foi muito centrada na questão das obras, do que é que a Câmara pode fazer, e foi pouco na questão pedagógica. Nós temos excelentes projetos implementados piloto em várias pequenas escolas do concelho que devem ser replicadas, ou seja, a Alcobaça deve construir não só um plano de atividades de educação que tem, mas também um projeto pedagógico, de projetos para serem implementados naquele ano, que já mostraram o seu mérito e que naquele ano, ou em 2, ou em 3, ou em 4 anos, podem e devem ser replicados pelo concelho. Por último, também ainda na área social, nós sabemos que há uma pandemia de saúde mental e é necessário reforçar quer os psicólogos, quer para o apoio mais psicológico, psicoterapêutico, quer para o apoio vocacional. De facto, ao 9º ano, o apoio que se dá para ajudar um jovem a decidir qual é que é a sua área de futuro ainda é muito diminuto, e eu também senti isso, não estive assim há tanto tempo nessa posição, e portanto senti que faltou esse apoio vocacional. Ao nível da cultura, a Alcobaça tem um património cultural vastíssimo. Exatamente. Qual é que é a sua política cultural? Bem, em primeiro lugar, fazer o que se faz bem. Houve aqui uma grande evolução ao nível dos eventos. Estou a falar da Feira de São Bernardo, estamos a falar do Palco no Rocio, estamos a falar de um conjunto de eventos que se foram afirmando e que são para continuar. Agora, há património natural que está completamente fora dos circuitos turísticos e está completamente fora das prioridades da Câmara. É impensável que em 4 anos não se tenha feito nada, por exemplo, no que diz respeito ao Mosteiro de Cós, na valorização da sua zona envolvente. E, portanto, eu acho que isso é outra joia da coroa. Uma é o Mosteiro de Alcobaça, mas outra é o Mosteiro de Cós, e que está completamente negligenciado. E, portanto, é preciso valorizar estes dois polos da herança que nos foi legada. Depois, acho que também temos que olhar para a Vila de Aljubarrota, tem muito para dar. A história da padeira é uma vila que infelizmente não teve o cuidado do município, tem o cuidado uma vez no ano, 5 dias, a Feira Medieval de Aljubarrota, mas tem um conjunto de património, e mesmo em várias localidades da freguesia, com cisternas, com vários elementos que os nossos ancestrais nos deixaram, e que por simplesmente não é divulgado. E portanto o meu investimento ao nível da cultura do património seria prioritário nos próximos anos investir em Cós e investir em Aljubarrota. E isso aí iria de encontro também à vertente do turismo. Exatamente, portanto nós sabemos que neste momento o país, e Alcobaça não é exceção, vive muito à custa do setor de turismo. O vive muito tem a ver com o dinheiro que é calculado ao nível das dormidas, ao nível do alojamento local. Sabemos que é uma economia muito forte e que nós não podemos negligenciar. Eu penso que
ainda não temos as condições ideais para receber as pessoas no concelho. Temos, de facto, um local onde os turistas podem facilmente e em segurança sair dos seus autocarros em Alcobaça, mas precisamos ter junto às praias do concelho, junto ao Mosteiro de Cós, em Aljubarrota, por exemplo, também sítios onde os autocarros, que é maioritariamente assim que os turistas se deslocam, possam facilmente sair do seu autocarro em segurança, fazer a visita e andar por vários locais do concelho. Se tivermos isso, se tivermos casas de banho, também são uma infraestrutura importante e que muitas vezes está negligenciada. Se conseguirmos construir isto, estas condições de mobilidade dos próprios turistas que não existem, nós vamos conseguir com que o dinheiro que os turistas e o tempo de permanência que os turistas passam no concelho aumente. Por último, tenho um projeto também relativamente ao Museu do Vinho no qual a Câmara, é justo dizê-lo, investiu, mas penso que o Museu do Vinho precisa da requalificação da sua entrada. Portanto, existe um grande muro e isso faz com que exista ali até uma quebra de comunicação do museu com a cidade. O museu deve ser respeitado, deve ser visitado e tem que ser melhor comunicado. E, portanto, toda aquela requalificação daquela entrada no concelho é essencial para que o museu, ou visitante que passa ocasionalmente ou que por acaso passou em Alcobaça e está perto de da saída do IC9, da principal porta de entrada na cidade de Alcobaça neste momento, fica ali como fechado numa masmorra. E um museu não deve ser isso. O museu deve ser aberto à comunidade e aos turistas e a quem o deseja ver. Passamos agora para outro bloco, a política e transparência. Como é que pretende promover a participação ativa dos cidadãos nas decisões do concelho? Primeiro, nós temos um programa aí mais dirigido aos jovens, que seria o Jovem Autarca. Portanto, eles poderiam acompanhar um dia do Presidente da Câmara e dos vereadores, e portanto seria uma forma deles proporem uma ideia e simultaneamente verem no terreno qual é que é o dia-a-dia destas pessoas. Depois, acho que eu não sou candidato à Assembleia Municipal, sou candidato à Câmara Municipal, mas de facto as Assembleias Municipais descentralizadas são essenciais, levar a política também à casa das pessoas, até para os próprios deputados municipais conhecerem melhor o concelho, conhecerem melhor as associações. Acho que a política local está muito centrada no concelho de Alcobaça. A própria reunião de Câmara são as pessoas das diferentes freguesias que têm que se deslocar uma vez por semana ao Palácio Cor-de-Rosa, à sede do município, que é muito bonito, inclusivamente até é o símbolo da nossa candidatura, em parte, mas creio que falta a Câmara está muito fechada sobre si mesma. E não custa nada, porque os próprios autarcas vão ganhar com isso. Se forem àquela localidade, se sentirem a dificuldade que é para estacionar, se sentirem a dificuldade que foi para chegar àquele local porque a estrada não está bem, todos temos a ganhar se tivermos um modelo de participação e de política mais descentralizada, que eu noto como deputado municipal resistência da parte das forças maioritárias em prosseguir com essa tal descentralização da decisão neste momento. Ao nível da transparência, como é que ele pretende aplicar? Admite transmitir as reuniões de Câmara por videoconferência, como de resto já fazem alguns municípios, e foi também uma grande luta, aliás, uma grande luta dos atuais vereadores do Partido Socialista. Sim. Dos vereadores e dos deputados na Assembleia Municipal. Sim. Porque eu tenho também várias intervenções e meus colegas nesse sentido. Deixem-me dizer relativamente à Assembleia Municipal, que também não é transmitida. A Assembleia Municipal é transmitida em Zoom, portanto, para os deputados que estão em casa, mas que não puderam vir naquele dia, basta, em vez de transmitir em Zoom, que ele tem lá um botãozinho que diz YouTube e diretamente é transmitida no YouTube. Portanto, não é uma questão da sala, no caso da Assembleia Municipal, não estar preparada. A sala das reuniões de Câmara também está preparada com vários microfones, com um sistema para as pessoas participarem à distância. Portanto, está mesmo à distância do clique. É uma falta de vontade política. Nós, e foi um processo conjunto entre o PS e o PSD, inscrevemos no regimento da Assembleia Municipal essa possibilidade de transferência. Aliás, o próprio PSD referiu isso como grande bandeira na tomada de posse a 21 de outubro de 2021. Passados 4 anos, e nós intervimos várias vezes sobre isso, parece que ninguém disse nada, que isso não fazia parte do programa eleitoral do PSD, e não consigo compreender. Parece que têm medo, não é da transparência, mas da democracia, de abrir a decisão, têm medo dos comentários. Nós somos políticos,
E temos que saber lidar com a crítica, quer sejam da nossa cor ou não. E portanto acho que não há de ter medo das redes sociais. Eu não tenho medo nem do YouTube, nem das redes sociais. E se eu for Presidente de Câmara, implementarei a transmissão das reuniões da Câmara Municipal online. Fica essa garantia. Fica. Diogo, vamos mesmo fechar, estamos no fim do tempo. Por que razão é que os eleitores de Alcobaça devem confiar o voto em si? Devem confiar o voto, não é em mim, devem confiar o voto em mim e na minha equipa, nas equipas às juntas de freguesia. O Partido Socialista já governou Portugal, Alcobaça durante 12 anos. Nós mostramos do que é que somos capazes, mostramos quando construímos o Merco-Alcoa, nas obras de saneamento que fomos capazes de fazer, no sistema de recolha de resíduos, na habitação que construímos. Os nossos 3 autarcas, as 3 juntas de freguesia que temos neste momento e que foram confiadas, que o povo confiou à gestão do Partido Socialista, mostram aquilo que nós somos capazes. Quando nos dão a oportunidade, e são poucas as vezes quando nos dão a oportunidade, nós somos capazes de fazer, as pessoas reconhecem, reforçamos a votação nas eleições a seguir, e é isso que eu peço. Nós temos uma equipa de pessoas experientes que vêm das freguesias, que têm vida, uns mais jovens, outros mais com uma idade mais avançada, mas temos pessoas preparadas nas juntas, na Câmara, na Assembleia Municipal para levar este conceito por diante. E portanto peço-vos, ao final de 28 anos de gestão PST, que tenham coragem para mudar. Esta gestão está estagnada. É impossível que uma equipa permaneça 28 anos e que consiga ter a mesma dinâmica e a mesma força da outrora. Há que ter coragem para mudar, e é essa coragem que eu peço aos eleitores no dia 12 de outubro, na sua cabine de voto, que olhem ao vosso conselho, não tenham preconceitos ideológicos e deem o voto ao Partido Socialista, à nossa equipa. Eu acho que nós merecemos. Diogo Ramalho, muito obrigada pela sua presença. Obrigado eu. Quanto a si desse lado, obrigada por ter acompanhado esta entrevista. A próxima está agendada para amanhã. Iremos receber em estúdio Rogério Raimundo, o candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Alcobaça. Boa noite.